Poder sentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Aproveitar também e saudar o diácono Sandro, está enfermo esses dias, um pouco enfermo, mas está acompanhando também e babando ali pela mocidade, cantando, estava lá. Eu vi o comentário dele, não foi? Essa mocidade linda, eu digo, pai babão terrível. Queridos, como eu estava dizendo, ministrar sobre esse tema, eu comentava ali com a minha esposa, Esther é um livro de 10 capítulos, mas de uma história só. E toda vez que você vai ministrar sobre Esther, você tem que ter muito cuidado, porque é um livro de 10 capítulos, mas é uma história. E para você contá-la, você tem que ter muito cuidado para não extrapolar o tempo, não encher demais. Eu sinceramente, eu estava todo o tempo pensando em fugir de contar a história de Esther e apenas tratar mais do tema. Um tema muito pertinente, mulheres cristãs chamadas para este tempo. Mas eu não tive como correr muito de contar a história, mas eu vou tentar, e aí os irmãos, por favor, entendam que eu não quero contá-la na riqueza de detalhes, e se eu pular algum trecho da história, é porque eu creio que todos já conhecem, se não os pormenores, mas em grande parte, a parte principal da história de Esther. Por exemplo, eu não pretendo entrar nos milindres de Mardoqueu, porque o foco hoje vai ser Esther. Mas Deus vai nos dar graça e entendimento para fazer isso. Só para contextualizar, como forma introdutória, nós entendemos e temos que ver que o livro de Esther leva o nome de sua personagem principal, que é uma judia chamada Hadassa, cujo significado é murta, mas que foi renomeado o nome dela para Esther, que significa estrela, uma estrela. O nome provavelmente escolhido como reconhecimento de sua beleza, pois após ela se tornar rainha. A história de Esther pertence, irmãos, cronologicamente, ao período entre o retorno de Zorobabel e Esdras. E aí, se você quiser entender a cronologia do tempo, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, é onde está o tempo que está acontecendo a história de Esther. Quando você lê o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, você vai entender que é nesse período que ocorre a situação da história do livro de Esther, tá certo? E os estudiosos chegaram à conclusão que o rei Assuero, a quem o livro se refere, é Xerxes. Como a gente ouviu ontem a preletora falar, o termo Assuero é um título, né? Assim como Faraó é um título, Assuero também era um título dado a alguém. O nome provável é Xerxes. Quando eu lembro do tema, e você, por favor, fique atenta, porque a mensagem vai ser mais expositiva. Quando eu lembro do tema da festividade das senhoras aqui, e do ciclo de oração e das visitadoras, me vem uma pergunta. O tema é, e deixa eu ver se só sou eu que pensei assim. Qual é o tema? 1, 2, 3. Meu Deus do céu, não faça isso não. A gente está sendo transmitido para o mundo inteiro. Se bem que até agora há pouco só tinha 15 pessoas assistindo, mas vai que depois aumenta. Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto. Quando você ouve mulheres cristãs ou mulher cristã chamada para este tempo, qual é a pergunta que lhe vem à cabeça? Me ajude. Não vem nenhuma pergunta? Bora. Aula. Mulher cristã chamada para este tempo. Não tem nenhuma pergunta para você fazer a esse tema? Nenhuma? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Rapaz, é melhor. É por isso que os adolescentes são bons, porque eles saem jogando tudo que tem na cabeça. Vocês ficaram com vergonha. Deixa eu perguntar. Mulher cristã chamada para este tempo. A primeira pergunta, irmãos, que me vem na mente quando eu vejo esse tema é: que tempo? Não veio essa pergunta na cabeça de vocês, não? Veio, vocês não me disseram. Tá vendo? Aqui atrás me dizendo que veio.
mulher cristã chamada para este tempo. Que tempo? E aí, eu antes de trazer para este tempo, eu entendo que este tempo aqui, na verdade, refere-se ao texto de Esther, que lemos, em que Mardoqueu, no versículo 14, vai dizer: quem sabe se para tal tempo chegaste a este reino. E aí eu dividi a mensagem em tempo, na palavra tempo, dentro do contexto histórico aqui do que lemos, no tempo, nos tempos que Esther viveu, tá bom? Então, quem está acompanhando, quem está entendendo, diga amém. Vamos devagarinho que eu estou meio que dando aula hoje. Que tempo é esse que Esther está vivendo? No capítulo 1, no capítulo 2, a gente tem que entender qual é o tempo que estamos vivendo aqui. Estamos vivendo agora, Esther está vivendo num tempo de cativeiro. Ela está vivendo numa terra que não é sua. Ela está vivendo como cativa. Ela não está com plena liberdade de vida. É o tempo em que Esther está vivendo. Deixa eu correr mais um pouco. Que tempo é esse que ela está vivendo? Ela está vivendo agora, provavelmente, um tempo de dor, um tempo de traumas, um tempo de uma vida pessoal um pouco conturbada. Por quê, pastor? Eu vou lhe explicar, está tudo na Bíblia, não estou inventando. Capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai dizer que Esther, ou Hadassa, era criada por Mardoqueu, porque ela não tinha pai nem mãe. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. O que é que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vendo Esther vivendo um tempo de provável dor e provável trauma pessoal. Olhe para cá, preste atenção no que eu estou dizendo. Como assim, pastor? Deixa eu lhe explicar. Alguém está numa terra distante, alguém está longe do seu povo, alguém está privado de sua liberdade total, alguém está sendo servo de um povo que não é o seu. Este alguém também, por algum motivo, provavelmente na guerra, provavelmente no momento de serem cativos, serem levados cativos, este alguém perde, ainda não sei se na infância, na adolescência, a Bíblia não me traz esse dado, este alguém perde o pai e perde a mãe. Irmãos, já é ruim perder um dos dois, quem dirá ter os dois longe de você. Este alguém está vivendo provavelmente por um período de dor, por um período de traumas. Também está passando por um tempo de incertezas. Por quê, pastor? Eu vou lhe explicar. Ora, olha o que eu estou colocando. Eu estou tentando entrar na cabeça de Esther, na mentalidade de Esther, na vida de Esther, no tempo em que Esther está vivendo. Estamos falando da mesma pessoa passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. Qual é a situação agora? Um tempo de incerteza. Ela está numa terra estranha, ela está cativa, ela não tem pai, ela não tem mãe, ela é cuidada, graças a Deus, por alguém que adotou ela como filha, mas é um primo, e ela lhe deve muita obediência. E ela agora também está vivendo um tempo de incerteza. Qual é a incerteza? A rainha Vasti não atendeu ao chamamento do seu marido num período de festa. Já foi dito aqui, uma festa de 180 dias. Na verdade, passaram-se 3 festas. Uma festa para os maiorais, uma festa para o povo e uma festa para as mulheres. Então, na festa do rei só tinham homens. E na festa da rainha só tinham mulheres. Esta mulher, esta rainha, por nome de Vasti, ela é chamada pelo rei Assuero para ser exibida como um troféu. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Que homem bobo, que homem tolo. E eu vou falar. Tem homem que é assim. Tem homem que é assim. Ele pega a sua mulher, a mulher é sua, meu filho. Dê graças a Deus por ela, mas não precisa estar exibindo para os homens ver, não. Porque o que Xerxes está fazendo é exibindo a beleza da sua mulher para os outros homens verem, como se ela fosse parte do seu reinado. Mas, na verdade, ela é a sua
esposa, ela é sua mulher. Tem homem que é meio azuretado do juízo. Ele exibe a sensualidade da mulher, o corpo da mulher. Não. É meu. É minha. Acho que ontem alguém estava elogiando a minha esposa, dizendo que ela estava lendo. Foi, meu Deus, alguém da Rota, ali parece. Disse, pastor, a irmã Neinha continua cada vez mais linda. Eu disse, e é minha. Eu disse, está ali, inclusive, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali, o meu filho também, Samuel. Eu disse, e é minha, está linda, mas é minha. E eu não quero não que ela se exiba, não. Eu digo, irmãos, isso não é ciúme. Não é ciúme. Ela sabe, eu não sou ciumento, não sou um camarada ciumento. Eu sou zeloso pela doutrina. Se vestir, a minha mãe ontem comentou, não foi, irmã de Deus? Minha mãe comentou, disse, é ciumentozinho. Eu digo, não, ciumento não, zeloso. Se minha mãe inventasse de vestir uma roupa, uma camisa, já na idade já velha, né? Seus 50, 60 anos de vida já, solteira. Se ela vestisse uma blusa um pouco mais transparente, eu dizia, tá transparente, viu? Mas por quê? Porque eu estou com ciúme do corpo da minha mãe? Não, eu estou cuidando dela como serva de Deus. Se minha mulher inventar de vestir uma roupa sensual, dentro de casa, glória a Deus, é minha. Na rua eu digo, não, é minha. Deixa os maloqueiros para lá com as dele. Mas Xerxes não, irmão. Xerxes vai dizer, não, eu quero exibir a beleza da rainha, como se ela fosse um objeto. Ela se nega de aparecer numa festa. Olha, irmão, que conversa mais errada. Eu não consigo entender a cabeça desse homem. E de muitos também. Numa festa só de homem, apareceu uma mulher linda para ser exibida a beleza dela para os outros. Conversa. Ela disse, não vou não. Os irmãos conhecem a história, eu estou correndo contra o tempo. Pastor, por que o senhor está correndo contra o tempo? Porque você não sabe o tamanho do sermão. Ela se apresenta para quem foi dar o recado e diz assim, diga a ele que eu não vou. Os irmãos conhecem, chega a notícia, os príncipes ficam azuretados do juízo, talvez porque quisessem ver realmente quem era a mulher. Não, ela não quer vir, o senhor tem que fazer alguma coisa, senão a minha mulher também vai dizer que não vai vir quando eu chamar, e não sei o quê. Ela tem que ser destituída e tem que ser colocado alguém no posto. Tá bom. Mas preste atenção, o período em que entre Vasti ser tirada do reinado e Esté ser colocada, dura-se aproximadamente 4 anos. Aproximadamente 4 anos. Ou seja, um período de incertezas. O rei está no trono, mas o rei está sem uma rainha. O trono está incompleto. Há estudiosos, inclusive, que dizem, eu não me lembro agora qual foi a guerra, porque eu saí estudando um monte de coisa, e algumas eu carimpava e guardava, outras coisas eu achei que ficavam na memória, mas não ficou. Há estudiosos, inclusive, que dizem que existem algumas guerras que ele perdeu neste período de 4 anos. Por quê? Porque ele estava fragilizado, porque ele estava incompleto. Um homem sem a sua esposa do lado é um incompleto, irmão. Ele pode até achar que ele é o tampa, mas sem a mulher ele está incompleto. Ele estava incompleto. Aí, qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? Um tempo de incertezas, um tempo de dificuldades. Bendito seja o nome de Jesus. Um tempo em que não havia um reinado completo. Mas agora, irmãos, também eu vejo aqui um outro tempo. Que tempo é esse, pastor? Um tempo de expectativas, um tempo de interrogações. Como assim? Esté provavelmente, assim como qualquer um de nós, podia estar se perguntando, como é que vai ser isso? Quem vai ser escolhido? O que farão comigo quando me levarem para lá? Porque sai a notícia. O rei mandou chamar todas as virgens, as donzelas, para que sejam analisadas, passem por um período e se tornem talvez a rainha. A concorrência devia ser grande. Havia uma concorrência. E agora ela vai passar por um tempo de incertezas, mas também um tempo de expectativa. O que é que vai acontecer? Será que eu vou perder a minha pureza de graça? Será que vão ter pessoas melhores do que eu? Será que mais uma vez eu vou passar por um trauma
já não basta o trauma de estar vivendo numa terra distante, já não basta o fato de estar vivendo órfão de pai e mãe. Será que agora eu vou ser utilizada como objeto por um homem que não vai me querer, que só vai me analisar como uma mercadoria e me jogar fora? As irmãs estão entendendo o que eu estou dizendo? Que existe toda essa expectativa, sim ou não? Essa expectativa está passando pela cabeça de Esther. E aí eu fico pensando aqui mais uma coisa. Para alguém que está num processo desse, se achar menor, é ou não é natural? E de ela dizer assim, eu vou para lá, mas provavelmente tem gente muito melhor do que eu. Eu sou judia, eu estou em uma terra estranha. Certamente nessa nação vai ter alguém melhor do que eu para ocupar o espaço que o rei está chamando. Mas estão me colocando lá agora, eu não tenho uma opção. A gente acha linda a história de Esther, mas eu pergunto agora, depois dessa visão, alguma de vocês gostaria de estar no lugar dela? Todo mundo quer estar no lugar de Esther quando ela está sendo escolhida. Todo mundo quer estar no lugar de Esther quando ela está no palácio. Mas o processo que ela passa é difícil. Porque a gente já olha o texto pelo prisma do momento do decreto depois. Mas eu estou trazendo você para o momento pré-decreto. O momento pré-escolha. A vida e o coração dessa menina, dessa jovem, está passando por momentos de crises terríveis em seu psicológico, em sua mente. Quem dirá, poderia até ser no espiritual, porque toda vez que a nossa vida está em crise psicológica, o nosso espiritual começa a questionar quem? A questionar Deus. Mas está Esther agora entrando no palácio. Agora, depois de tudo isso, Esther passou a viver um outro tempo. Acompanhe comigo, por favor. Qual é o tempo que Esther vai passar a viver? O tempo de ver o cuidado de Deus no silêncio das ações. Eu vou repetir essa frase. Viver o tempo do cuidado de Deus no silêncio das ações. Por que eu repeti? Porque as irmãs sabem, os irmãos sabem que o livro de Esther é o livro em que não encontramos a palavra, nem no original, nem nas traduções, a palavra Deus. Deus tem um autor, tem um comentarista bíblico que vai dizer assim, Deus escondeu o seu rosto naquele período. Mas Deus não escolheu, agora sou eu que estou dizendo, mas Deus não escondeu a sua mão protetora e agindo em prol do seu povo naquele período. É como se, deixa eu fazer uma conjectura, os irmãos sabem que eu gosto de fazer essas conjecturas meio estranhas. É como se Deus estivesse, eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou tentar aqui. É como se Deus estivesse assim, irmãos, ó. Sem o rosto, mas a mão trabalhando. É como se Deus não revelasse o seu nome, mas a sua ação está operando. É como se Deus não estivesse falando, operando, agindo, mas a vida de todo mundo estava sendo impactada pelo operar e pelo agir da mão de Deus. Diga aleluia! Eu já vou parar um pouquinho para dizer, quantas vezes o silêncio de Deus está imperando? Deus não fala por profecia, Deus não fala pela palavra, Deus não fala por louvor. E você diz, Deus, cadê o Senhor que eu não estou vendo? Deus, cadê o Senhor nessa história? Mas em todo tempo você está vendo que tem uma força sobrenatural te guiando, que as coisas não desmoronaram de vez, que as coisas estão caminhando, mesmo em meio às incertezas, a dúvidas, a dificuldades, as coisas estão caminhando, porque o agir, o operar de Deus é silencioso, mas existe sobre a tua vida. Aleluia! Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Esther passa a viver um tempo do cuidado no silêncio de Deus, porque mesmo ela não enxergando, o Senhor estava conduzindo tudo. Vamos ver? Vamos ver como é que o Senhor estava conduzindo, bora lá? Primeira coisa, dentre tantas virgens que foram escolhidas, Esther foi uma das escolhidas para participar da seleção. Como assim, pastor?
Eu não sei, irmão, se foram todas as virgens que foram para o palácio. E eu acredito até que não foram. Mas ela já estava dentre as que foram para o palácio. Tá? Isso é conjectura. Eu estou pensando aqui, imaginando. Pega-se toda, não dá. Vamos escolher as virgens. Talvez ela nem quisesse ir. Mas a mão de Deus estava guiando. Lembra o que tu disse? É porque às vezes a gente não quer ir, mas a mão de Deus continua nos guiando, nos levando. A gente entra por umas portas que a gente não quer entrar. A gente diz, Deus, eu não quero, mas Deus está levando. Deus está difícil, eu não estou entendendo, mas Deus está conduzindo. Porque Deus sabe o melhor para a sua vida, Deus sabe o teu futuro, Deus sabe para que tempo te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o tempo? O que é que Deus está agindo? Como é que Deus está conduzindo? Deus está conduzindo também quando Ele vai olhar, ou melhor, quando eles vão olhar a aparência de Esther, encantando Hegai. O eunuco olha para ela e diz, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz dessa forma, mas dá para dizer, que ele olha para ela e fala, meu Deus, que menina linda. Que aspecto diferente. A Bíblia diz que Hegai foi encantado. Eu estou falando pela minha forma. Mas vamos para a Bíblia. Versículo 8 do capítulo 2. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza, olha aí, muitas, foram todas? Não. Da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça, quem é a moça? Esther, pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Pode seguir. Por isso se apressou, quem se apressou agora? Hegai. Por isso Hegai se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Presta atenção. Deus estava conduzindo tudo quando a aparência dela encanta Hegai. Mas quando a aparência encanta Hegai, Esther vai viver um tempo diferente. Se aguenta aí. Que tempo é esse? O tempo de se destacar por ser diferente. Como assim, pastor? Irmãos, crente que não é diferente é igual. E gente igual não se destaca em lugar nenhum. Deixa eu fazer uma brincadeira que eu ouço desde pequeno. Quando diz assim, olhe, dá no mesmo. Aí alguém dizia assim, dá no mesmo. Vocês já ouviram isso? É um caminhão cheio de chinês ou de japonês. Que é tudo olho puxado, hein? Dá tudo no mesmo. Não tem diferença. Agora, vamos brincar um pouquinho com essa brincadeira? Dá no mesmo, é um caminhão cheio de chinês. Agora bote um africano no meio. O negão lá. Duvido. Ele é o quê? Ele é diferente. Pode ter 200 homens, mas um homem é diferente ali no meio. Eu estou fazendo essa brincadeira só para descontrair, mas eu quero que você entenda uma coisa. Tempo de se destacar por ser diferente. O processo de dor, de opróbrio, de vergonha, de incertezas, de grandes coisas que Esther passou no passado, forjaram nela um caráter diferenciado. E preste atenção, irmãos. Quem disse a você que a aparência não muda a vida de alguém? A gente está vivendo, e aí vem a quarta pastoral, a gente está vivendo um período em que as pessoas estão dizendo que vale é o coração. Deus não olha para a aparência. A aparência não é nada demais. O que é que tem? Tem nada a ver, deixe disso, isso é besteira. Quer ser igual? Seja. Mas o tempo de se destacar é para quem é diferente. Estão aprendendo a doutrina, glória a Deus, estão atentazinha. O tempo de se destacar é para quem é diferente.
Deixa eu perguntar, para não dizer que o pastor está colocando coisa na cabeça da igreja. As irmãs acham que Esther estava vestida do mesmo jeito das outras moças? Sim ou não? Quem está dizendo que não são vocês. Ela era o quê? Diferente. As irmãs acham que Esther estava descoberta, seminua, como qualquer uma outra? Por que não? Vou explicar. Essa é a minha opinião também. Por que não? Os irmãos acham que alguém escolheria uma mulher para o rei e andar se oferecendo por aí para qualquer pessoa? Não vai. Alguém vai pegar, irmão, uma mulher que anda mostrando as pernas, o decote, não sei o quê, e vai dizer assim: rei, olha, tem essa mulher aqui que vivia assim, ele vai morrer na presença do rei. O que eu quero dizer com isso é que tempo de se destacar só vive quem é diferente. Diferente. Eu conversava isso ontem, enquanto estávamos jantando, a irmã Edileuza, eu estou postando ela aqui porque ela ficou um tempão com a gente ontem. Ela estava do meu lado ontem, quando eu mostrei um vídeo de um meme da internet, em que tinha uma jovem vestida igual e uma jovem vestida diferente. A jovem vestida diferente, ela tinha cara e veste de crente. A jovem vestida igual estava de... A senhora viu no vídeo também, não foi? A irmã Adriana viu. Estava de saia, um pouco curta, uma camisa de alcinha, e o vídeo desenrolar do vídeo aconteceu, e eu tenho um hábito de ler comentários. E antes que alguém murmure, diz: pastor, você estava olhando para a nudez do povo? Não, irmãos. É um vídeo engraçado, não tem nada a ver. Mas o que me fez voltar para ver o vídeo e entender o que o pessoal estava dizendo nos comentários foi o seguinte: nos comentários, todos, ou a grande maioria, estava admirado da beleza da moça de vestido. A moça que não estava de vestido era feia. Era feia. Para depois dizer que sou eu que estou inventando doutrina. A moça que não estava de vestido também era bonita. Mas a beleza da moça do vestido era encantadora, irmãos. Ela tinha postura. É porque as pessoas estão divulgando uma ideia do inimigo de causar sensualidade para trazer pecado, achando que isso é beleza. Não, isso é vulgaridade. O nome disso é vulgaridade. A beleza da mulher, ela está guardada para o seu marido. E um marido que ame a sua mulher, ele não vai dar uma de Xerxes, querer mostrar ela para todo mundo. O que é dele é dele. Pastor, você está sendo muito possessivo. Não, a mulher também que ama o seu marido não vai querer que seu marido ande mostrando tudo para toda mulher. A minha mulher, de vez em quando, eu vou entregar também meu pecado aqui. Essas modas complicadas, aí tem umas calças meio chatas, aí tem hora, eu acho que eu engordei um pouquinho. Eu digo que Piabas tem um propósito, um projeto chamado Projeto Engorda Pastor. Que gosta de fazer o pastor comer, e quando o pastor come, coma mais, e se a gente for na onda, engorda. E eu engordei um pouquinho. Aí eu visto tem uma outra calça que eu visto, e ela faz, vai não sair com essa calça não. Tá muito apertadinho, meu filho. Ela tá cuidando do marido dela. Aí eu digo: pera aí, mulher, não tem condição não, meu filho, para ir. Você está apertado. Por quê? Porque senão alguém vai dizer: não, pastor, só está falando das mulheres. Não, os homens também. Tem hora que os homens estão virados no traque. Tudo apertado. Esther, ela se destaca porque ela é diferente. E aí eu vou abrir mais um parêntese aqui, dentro disso. Ser diferente não é fácil. Ser diferente não é fácil. Mas ela era diferente, e o fato dela ser diferente trouxe recompensa. Porque quem se destaca tem recompensa. O que é que fizeram com... Olha o que é que o texto diz. Bota na tela, pode ser? Bota de novo, versículo 9, do capítulo 2, no finalzinho. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ela se destaca, deixa um pouquinho, ela se destaca por ser diferente. E eu creio,
pelo texto e pela conjectura geral da cultura, que Esther se destaca pela sua aparência, não apenas o rosto. Porque, como eu disse agora há pouco do exemplo, as duas moças que estavam no vídeo, elas são bonitas. Mas é que a beleza, irmãos, não está apenas nos traços físicos. Está na simpatia, está na maneira como se porta, está como se comporta, está na maneira de sentar. Quem já assistiu algum filme, algum vídeo, algum tutorial de ética, vai ver que uma mulher para ser uma princesa, uma mulher para ser uma rainha, uma mulher para ser uma presidente, um deputado, alguém da alta sociedade, ela não pode nem se sentar com as pernas cruzadas. A etiqueta diz, eu sou observador dessas coisas. Mas eu não posso cruzar as pernas assim. Não. A mulher diz logo, não, você tem que sentar de lado um pouquinho, fazer um negócio com a perna, para se sentar. Por quê? Porque se você cruzar as pernas, alguém pode chamar você de vulgar também. Oi? Olha, essa aqui é também da alta sociedade, irmão, da elite. Ela disse que o cruzamento é dos pés e não das pernas, não é? Essa eu não sabia não, obrigado. É bom pregar pé de gente inteligente por isso. Escute, até a maneira como se porta chama atenção. O que eu quero dizer com isso é que Esther, ela era diferente e ela foi ensinada a se portar. É o sorriso, é o sentar, é o levantar, é o falar, é a maneira como se porta. Tem uma senhora chamada Saracheva, eu não sei qual é a denominação que ela pertence, que ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim, sobre a cultura da mulher. Ela diz que se você... Ela tem um trabalho, não sei se ainda tem, ela tem um trabalho chamado Culto das Princesas. Culto das Princesas. Eu nunca assisti esse culto, mas eu assisti entrevistas que ela participou e ela menciona o seguinte. Eu ensino nesse culto que uma mulher que quer ser tratada como princesa, ela tem que agir como princesa. Mas a cultura está dizendo, algumas músicas dizem aí, o funk, por exemplo, dizem que a mulher ela é uma cachorra. E quem quer ser tratada como princesa, não pode agir como cachorra. E não sou eu que estou dizendo, é ela. Mas eu concordo. Então eu assino embaixo. Porque tem um funk que ele justamente fala sobre isso. Ele diz que só são elas, as cachorras. E as mulheres estão tratando como normal. Mas elas que querem ser tratadas como princesas, têm que se portar como princesa. Aí eu pergunto às irmãs e aos irmãos, por favor, me ajuda a pregar. Esther, ela agiu como? Mesmo sem ser princesa, ela se aportava como? Ela se destaca porque ela se comportava como? Como uma princesa. Aí tem serva de Deus, crente, servindo a Deus, andando na igreja, batizado nas águas, cantando no departamento, que não sabe que ela tem que se portar como uma princesa. Você é filha do rei Jesus. Você faz parte de um reino. O reino celestial tem que estar completamente abarrotado de princesas. Princesas do Senhor. Tempo de viver o diferente, porque se destaca como tal. E para quem é diferente, olha a recompensa, vai ao melhor lugar da casa das mulheres. Escute, quando eu vejo isso, eu me lembro de uma lição que a gente falava sobre ser cheio do Espírito Santo, e tem uma afirmação que eu faço e ainda não consegui me convencer do contrário, que é o seguinte: um crente cheio do Espírito Santo, ele não é demitido. A não ser que seja um propósito específico, peculiar de Deus. Vou explicar. Como assim? Porque uma pessoa, para ser demitida, ela tem que dar motivo, sim ou não? Ah, pastor, é porque teve uma redução de quadro lá na empresa.
Mas na redução de quadro, eu sou chefe, eu sei o que é isso. Eu tenho o nome de 5 pessoas. Qual é o critério que eu vou usar? Quem mais errou, sim ou não? Ou quem menos acertou, mas eu tenho que ter um critério. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele chega e você não tem como tirar aquilo dele. Ele se destaca. Eu sei que o termo cheio do Espírito Santo ele é muito levado para o Novo Testamento, mas vou voltar aqui em 2 exemplos do Antigo, rapidinho. José. José, irmãos, é um exemplo lindo, porque José... pastor, ele perdeu o emprego de estar na casa de Potifar. Mas você olha o texto que você vai ver. Aquilo foi ação de quem? Ação de Deus. Porque Deus estava levando ele para um lugar melhor. Apesar de parecer pior, e aí eu vou contextualizar com o que estamos pregando, apesar de a prisão parecer um lugar pior, Deus estava no seu silêncio, conduzindo as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Mas José chega na casa de Potifar e é cheio de Deus. Aí quando chega lá, a Bíblia diz que Potifar só sabia o que estava na mesa. Tem um que da dispensa, está faltando... A mulher chegava, vou conjecturar. A Potífera, não tem o nome dela, né? Estou brincando aqui. A Potífera, não está na Bíblia não. Se tiver na Bíblia do Evangelho segundo Tiago Ferreira. A Potífera chegou para Potifar e disse assim: ô meu filho, tem quantos quilos de arroz? Aí ele dizia, pergunta a José. Ô meu filho, quantos bois a gente tem ainda? Eu estava pensando em a gente fazer um churrasco no fim de semana. A gente pegava um boi daquele e chamava todo mundo para a festa. Ele, rapaz, sei não, é? José, vem cá. Olha, tem quantos boi lá? A Bíblia diz que Potifar só sabia do que estava no seu prato, do que estava colocado à sua mesa. É assim ou não é que a Bíblia diz? É desse jeito. Por quê? Porque alguém que é cheio de Deus, ele se destaca onde ele chega. Persegue José, coloca José na prisão. Mas na prisão, o crente cheio de Deus, ele é diferente, ele se destaca do mesmo jeito. Mas o ambiente é desfavorável, não importa. A Bíblia diz que ele se torna chefe do cárcere sendo preso, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O diferente se destaca porque é diferente. E é diferente porque tem Deus na sua vida. Aleluia. Tá bom, vou passar por aí, mas não. Vamos para frente. Quando ela está na casa está no palácio, ela tem que viver um outro tempo. Qual é o tempo? O tempo de ser obediente. Como assim? Obediente às suas raízes, obediente à ordem do seu pai adotivo. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu ensinou a ela, não declare para ninguém de qual nacionalidade você é e a que povo você pertence. A ela está certo. Versículo 10 vai dizer isso. Que a ninguém ela contou. Capítulo 2, versículo 10. A ninguém ela contou que era judia. Tempo de esperar e viver o preparo. É o outro tempo que ela vai viver. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela entra no palácio e tem que passar por 1 ano de preparo. 1 ano de preparo, bendito seja Deus. E neste 1 ano de preparo, ela vai, versículo 12, ela vai passar, olha o que diz, chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, 1 ano, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. O que é isso? Ela tem que passar por um tempo de preparo. Ela teve que passar 1 ano preparando para sem ter a certeza de que ocuparia o posto de rainha. Eu vou repetir isso aqui, presta atenção. Ela passa 1 ano sem ter certeza se vai dar certo. Ela passa 1 ano se preparando sem saber se a vaga é dela. Aí você já está entendendo. Ela passa 1 ano estudando para o concurso sem saber se vai trabalhar.
Mas é preciso passar o tempo do preparo. É preciso passar o tempo. Irmão, o tempo é difícil. Porque eu volto para o início da mensagem. Eu estou passando por uma mulher que tem todas as suas dificuldades na sua mente, está vivendo dentro de um palácio com gente estranha, mas ela tem que esperar 1 ano sendo ali preparada. Para aquilo que Deus quer que nós ocupemos, existe um tempo. E o tempo do preparo, irmãos, não é fácil. Quer ver uma coisa? Quando Deus chamou Moisés, alguém vai dizer, Moisés tinha 80 anos. Eu vou discordar de você. Quando Deus chamou Moisés, ele estava no cestinho, à beira do rio. Como assim, pastor? Você acha que ele passou 40 anos dentro do Egito fazendo o quê? Irmãos, eu tô achando lindo o que Deus está trazendo para mim nesta manhã. Era o Deus que trabalha no silêncio, conduzindo Moisés para passar 40 anos aprendendo quem era Egito, aprendendo quem era Faraó, aprendendo o que era palácio, aprendendo o que era cultura, língua, povo, tudo. 40 anos. Depois, Moisés passa mais 40 anos longe do Egito, longe do povo, longe. 40 anos. Pastor, o que significa? Esses outros 40, eu que estou dizendo, não é a Bíblia não, sou eu, que estou acreditando que seja. Esses outros 40 é para tirar o Egito de Moisés. Porque senão Moisés podia ir para lá, para dentro e dizer, não, pastor, não, senhor, está tudo bem aqui, deixa eu ficar aqui. Botei você 40 anos no Egito e tiro você durante 40 anos para tirar o Egito de dentro de você, para deixar você do meu jeitinho. Ou não foi assim que aconteceu também com José? A Bíblia diz que ele revela o sonho e diz, lembra de mim. E foi esquecido por 2 anos. É o tempo do preparo. É Deus moldando, é Deus cuidando, é Deus trabalhando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Deus chama José, José era um jovem. Quando José vai assumir, ele já está adulto. É preciso entender, queridos, que o tempo de Deus chamar e a execução do propósito de Deus, muitas vezes não é ao mesmo tempo. A gente tem que aprender a deixar de ser ansioso e a confiar que Deus está conduzindo cada passo da nossa história segundo a sua soberana vontade. O leme da nossa embarcação está com Deus. O tempo de viver, o tempo de esperar, o tempo de viver a espera, o tempo de viver o preparo vai acontecendo. E Esther está ali 1 ano, e muitas vezes é 1 ano de incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que serei eu? Regai está gostando de mim, Regai gosta do homem, Regai tem a confiança dele, mas Regai não é o escolhido, não é aquele que vai escolher. Na hora de entrar na presença do rei, vai ser eu sozinha. E tem um monte de moça aqui linda. Olha, essa aqui, meu Deus, o pai é rico. Essa aqui, a mãe é uma princesa no sentido de beleza, de simpatia. É uma princesa. Esse daqui fala 2 idiomas. Aquela ali estudou nas melhores escolas. Aquele ali, meu Deus do céu, parece que foi criado no leite. Glória a Jesus. E ela começa a olhar todo mundo e o tempo vai passando. É 1 ano de preparo e todo mundo sendo preparado, ela só observando. Mas a Bíblia diz que, aí eu estou conjecturando. Eu imagino Esther olhando isso, mas eu também vejo a Bíblia dizer que as mulheres que estavam ao redor estavam todas ficando o quê? Encantadas com ela. Porque o tempo do preparo está acontecendo. Mas Deus está ainda com o leme da embarcação na mão. Diga amém. Agora, depois de viver o processo, a gente tem que viver também o tempo de estratégia. Como assim, pastor, o tempo de estratégia? Tem 2 tempos aí de estratégia. Primeiro, quando ela não se declara judia, era uma estratégia de Mardoqueu. E eu acho bonito que a Bíblia não diz isso, eu acredito também, que ela não questiona. A obediência dela é tão bonita
que ele diz assim, não declare. Por que não? Oxe, cada um. Eu vou negar a minha essência? Não, eu sou judia. Não declare. Ela não declara. Mas era uma estratégia. Era uma estratégia. A segunda estratégia está no versículo 15. Quando a Bíblia diz que ela não escolheu a roupa e os ornamentos. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Ela tinha direito de pedir qualquer coisa para o seu ornamento. Escolha, ela ia escolhendo. Era assim que acontecia. Senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. Olhe para mim. Qual é a estratégia aqui? Quem conhece o gosto do rei? O camareiro. Quem sabe do que o rei pode se agradar? O camareiro. Ela acha que pode usar tal coisa, mas e se o rei não gostar? O perfume que ele se agrada? Não sabe. Silvio Santos conta aqui, o pessoal conta que quando alguém ia para o auditório do Silvio Santos, uma das exigências para participar do auditório era não usar perfume forte, que ele é alérgico. E pode ver que na postura dele, quando ele ia falar com alguém, ele sempre falava aqui, ó, à distância, por causa da alergia a perfume. Então, conjecturando, qual perfume pode causar alergia no rei? Ela não sabe. Aí ela diz o quê? Por favor, o senhor escolhe e eu uso. Estratégia, sabedoria, obediência. Tudo aqui está na mente de uma mulher que foi escolhida para um tempo em que ela nem sabe qual é ainda. Foi escolhida. E ela não sabe que está passando pelo leme de Deus na embarcação dela para um tempo que ela foi escolhida. Aí ela passa por um tempo de estratégia. Quando ela faz isso, eu acho que não é de propósito. Aliás, eu acho que ela não faz de propósito, mas eu creio que é de propósito que o Espírito Santo deixou isso no texto, nessa sequência. Ela escolhe que Hegai seja quem vai ditar a roupa que ela vai vestir, os acessórios que ela vai usar, o perfume que ela vai usar. Aí quando acontece isso, olha o que o texto diz. E Esté alcançava graça aos olhos de todos que a viam. É como se alguém dissesse, rapaz, como é que ela abriu mão de escolher? Que menina obediente. Talvez alguém que estava do lado do camareiro, que conhece a estratégia do reino, dissesse assim, eita, que ela acertou na mosca. Ela foi exatamente sábia na escolha. Hegai sabe o que é que o rei gosta. Hegai sabe o que pode agradar o rei. A gente aqui, no nordestino, filha da mãe, acertou. Rapaz, é assim ou não é que a gente pensa? Olha o texto. Esté alcançava graça aos olhos de todos que havia. Olhava para ela e fazia. Eu não anotei isso aqui, mas deixa eu trazer. É tempo de nós alcançarmos graça diante de todos que nos olham. Deixa eu correr um pouquinho. Valeu-me, Jesus. Esse relógio está crente demais hoje. Glória a Jesus. Tempo de viver a estratégia. Mas também é tempo de ser escolhida. Tempo de festejar a escolha. Capítulo 2, eu não vou ler não por causa da hora. Capítulo 2, versículo 16 a 18. Ela é escolhida. É feito um banquete, é feita uma festa. E quando você compara o capítulo 1, versículo 3, com o capítulo 2, versículo 16, você vai ver que havia se passado 4 anos que Vasti havia sido destituída do reino. É só você olhar, se você quiser, anote aí na Bíblia, você vai ver. Capítulo 2, versículo 16 vai ter um tempo, e capítulo 1, versículo 3 vai ter outro tempo. Eu não vou analisar com vocês porque eu não tenho mais tempo. É tanto tempo, né? Mas você vai ver que passaram-se 4 anos.
Agora escute, repita comigo, na verdade, repita comigo. Esther foi chamada, você pode fazer melhor. Esther foi chamada num tempo de tranquilidade para os judeus, mas sua ida ao palácio tinha um propósito para um tempo futuro. Deixa eu explicar isso aqui. Estava tranquilo para os judeus, sim ou não? Estavam cativos, mas estavam vivendo. Não havia uma opressão tão grande. Estavam ali. Ela foi chamada para um palácio num tempo de aparente tranquilidade. Mas na grande verdade, o propósito era lá na frente. Era um tempo futuro. Chegou enfim o tempo para o qual Esther foi chamada. Qual é o tempo? O tempo de se levantar e agir. É o tempo agora de Esther se levantar. E ela nem sabe ainda. Quando a Bíblia vai dizer que nesse interim, já foi contado, vocês leram, mas vamos só passar rapidamente. Mardoqueu interpreta o sonho do rei, interpreta o sonho. Mardoqueu desvenda uma armação que estavam para matar o rei. Amã se ira com Mardoqueu, porque alguém vai dizer a Amã que ele não queria se prostrar. Amã vai para o rei, pede para fazer uma lei, e o rei dá o anel a ele. Enfim, chega um tempo em que sai o edito, a lei, para matar os judeus, para matar o povo todinho, e não apenas uma pessoa, mas todo aquele povo. Mardoqueu fica desesperado, começa a andar para lá e para cá, vestido de saco, em cinza, humilhação, o povo jejuando, um desespero, como é que todo mundo perplexo, como é que vai exterminar um povo inteiro, e ninguém entendendo nada. Chega aos ouvidos de Esther que Mardoqueu está naquela situação. A Bíblia diz que Esther vai chamar Mardoqueu, vai mandar alguém até Mardoqueu. O oficial é Atá ou Ratá, para que ele leve roupa, para que possa Mardoqueu voltar a entrar aos portões do palácio. Os irmãos sabem que o palácio não era um lugar em que podia entrar de qualquer maneira, vestido de qualquer forma. Até enquanto Mardoqueu não tinha recebido a notícia, ele até podia entrar à porta, estar à porta, mas a partir de agora ele está lá de fora. Esther manda a Ratá ir lá, levar roupa para ele. Quando manda roupa para ele, Mardoqueu diz: não, quero roupa não. A minha situação é de luto, a minha situação é de opróbrio, é de vergonha, é de humilhação. Eu não posso vestir essa roupa, eu não posso sair daqui. Ah, mas foi a rainha, não pode ser quem for. Eu não posso sair porque eu estou com um alvo mirado na minha cara. Alguém está preparando me matar e matar o meu povo. Eu não posso ir. Agora deixa eu dizer uma coisa. Olha, o que é que aconteceu? Isso. Toma a lei, leve para ela. Ratá chega para Esther, mostra a lei, conta a história. Esther fica preocupada. Aí lhes diga a ela que vá lá no rei e peça a ele pela nossa vida, pela vida dela. E diga a ela: quem sabe se para este tempo você não foi chamado. Aliás, espera aí, não foi assim não. Foi um pouquinho antes. Diga a ela. Aí ela diz: volte lá, Ratá, e diga a ele que eu não posso me apresentar diante do rei. Ninguém pode chegar diante do rei sem ser chamado. Se eu for, eu vou morrer. Não dá para eu ir. Eu estou de mãos atadas. E aqui, irmãos, eu vejo uma coisa interessante. Mesmo sendo rainha, mesmo ela estando lá, convivendo na realeza, ela não tinha nem sequer noção de que seu povo estava condenado à morte. Aí eu vejo uma coisa que pode ter pegado o coração de Esther. Sabe o que é? A sensação de impotência. Como é que eu estou ao lado do rei, eu sou a rainha, o meu povo vai morrer, tem uma lei contra mim e eu nem sabia. Para que serve isso? Tem hora que a gente fica assim ou não é? A gente pode ter dinheiro, pode ter amizade, mas tem hora que a gente se sente de mãos atadas. Não dá para fazer nada. Não dá para ser coisa alguma.
Atá leva até Mardoqueu a sensação de impotência que Esther estava tendo. E Mardoqueu envia um duro e um verdadeiro recado, até profético, para Esther. É aí onde chega o tema da festividade. Não penses tu, versículo 13, do capítulo 4. Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros os judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo o socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. Tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este tempo não chegasse a este reino. Escute. Só para você ter uma noção, Esther casou no 7º ano do reinado de Assuero. E o decreto da destruição foi decretado 5 anos depois. Ou seja, já havia 5 anos que ela estava ali. Quando Mardoqueu manda esse recado, eu aprendo uma coisa. A zona de conforto pode nos deixar relaxados, achando que não seremos atingidos. Ela estava numa zona de conforto, ela estava confortável. Ela estava do lado do rei. Mas ela era judia. O decreto era para todos os judeus. Iam puxar a ficha dela. De todos os judeus. Talvez, aqui pensamento meu, tivesse um arquivo onde tem o nome de todo mundo que é judeu. E iam achar um judeu dentro do palácio. E o rei não poderia fazer absolutamente nada. Porque a lei não poderia ser revogada. Escute, tem hora que Deus permite que a gente chegue a um nível, a um patamar que é confortável. Mas cuidado, é perigoso, viu? Você começa a achar que os outros são abalados, você não. Os outros serão atingidos, mas você não, você está bem. Ah, eu sou uma mulher de oração. O outro aqui não ora, você está orando, está certo. Aguarde cartas. Não existe essa zona de conforto que Deus não permite que a gente fique por muito tempo. Deus vai mexer com a gente. Deus vai permitir que mexa com nossa estrutura. Glória a Deus. Mas aí a Bíblia diz que, eu quero puxar uma coisa que eu achei interessante no texto, não poderia passar por isso. Quando Atá vai dizer isso a ela, dá esse recado duro, esse choque de realidade. Ei, presta atenção, você está no palácio, mas você não acha que vai sozinha ser liberta não, isso não. Porque, olha que coisa linda, a fé de Mardoqueu. Porque se você se calar, pode ficar calada. O Deus que eu sirvo, Ele vai trazer livramento da outra parte. Ele traz. Mas para quem foi covarde, para quem se calou, perece. Receba a profecia, Esther. Se de todo te calares, da outra parte virá livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. É tempo de falar, Esther. Quando ela ouve essa palavra, eu creio que dá uma estremecidazinha na estrutura dela. Aí ela diz, volta lá. Olha como muda a conversa. Volta lá um pouquinho, vai. Diz a ele, junte todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Diga a ele que não comam nem bebam durante 3 dias. Vamos jejuar. Interessante, Deus não está revelado, mas o jejum era para quem? Era para Deus. Aqui eu aprendo uma coisa, preste atenção às mulheres aqui, atenção aqui, e aos homens principalmente, irmãos. Não dá para enfrentar determinadas coisas sozinha. Ninguém é líder, grande líder, se ele estiver liderando só. Ele é um fadado completo ao fracasso. É preciso ter alguém para contar. É preciso chamar alguém para orar. É preciso ter alguém que diga, eu entro contigo neste jejum, nesta batalha. Vamos orar juntos, vamos dar a mão, vamos orar, vamos buscar.
Ei, receba o recado de Deus para alguém desta manhã. Você tem lutado com as suas forças, você tem lutado sozinho, você tem sofrido sozinha. Aprenda a ser humilde e pedir socorro. Chegue para alguém e diga: eu estou numa batalha, ore comigo. Vamos comigo orar, vamos passar um período de jejum. Eu estou precisando de socorro. Mas tu és a rainha, não precisa não, só tu ir lá não. Eu preciso da ajuda. Diga às mulheres que... E eu, olha que lindo, e as minhas moças, lutou tudinho para se converter. Vamos orar, vamos jejuar. Bora, eu estou precisando. Não dá para passar por determinados pontos sozinhos. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu aprendo mais uma coisa. Lembra que na doutrina passada eu falei sobre o olhar natural e espiritual? Quem lembra? Que eu falei sobre o olhar espiritual e natural. Mardoqueu teve isso. Mardoqueu teve esse olhar. Ele vai dizer o quê? Não pense em teu ânimo que escaparás só. Socorro e livramento virá. É um olhar natural. De fé, mas é natural. Ele está dizendo o seguinte: que você não escapa não. Não escapa não. Mas depois ele tem um olhar espiritual, somente espiritual. Ele diz: quem sabe, se para tal tempo foste colocada no reino. É um olhar espiritual. Eu tenho que entender que tem coisas que acontecem na minha vida que pode ter um propósito de Deus lá na frente. Deixa eu correr mais um pouquinho. Bendito seja Deus. Versículo 15 do capítulo 4 vai dizer: então disse Esté, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. O que é que eu aprendo aqui? Eu vou correr. O que é que eu aprendo aqui? Aprendo também que Esté teve que passar pelo tempo de jejum e o tempo de se expor ao propósito da vida. Coloca o versículo 15 na tela, por favor. 16, aliás. Versículo 16, por favor. 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim. Tempo de jejum, sim ou não? E não comais nem bebais por 3 dias. Que tempo é esse? Tempo de jejum. Jejum e oração. Nem de dia nem de noite. E eu e minhas meninas também. Minhas servas também. Assim jejuaremos. Tempo de jejum. Versículo continua. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Tempo de se levantar, sim ou não? Agora, olha que coisa linda. E se perecer, pereci. Qual é o tempo aqui? Tempo de viver o propósito que você foi chamado. Qual era o propósito da vida de Esther ali? Estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa pelo seu povo. Esther desperta que aquele era o momento em que Deus, através da palavra de Mardoqueu, é verdade, através da palavra de Mardoqueu, Esther entende e diz: eita, é mesmo, eu fui chamada para este tempo. Qual é o tempo? É o tempo de viver o propósito de Deus para a minha vida. Aí ela vai dizer: se eu chegar a perecer por mim, pereci. Aí eu aprendo uma coisa, irmãos, pelo amor de Deus, entenda isso, porque foi muito profunda a voz de Deus ao meu coração nesta manhã, quando Ele falou isso comigo. Tempo de se expor à vontade de Deus. O tempo de passar pelo propósito de vida que o Senhor deu. É como se Esther estivesse dizendo assim: se Deus me chamou para este tempo, se o propósito da minha chegada aqui é para isso, não vale a pena viver sem passar pelo propósito de vida que o Senhor me deu. Não dá para viver se for assim. Se é para viver assim, eu prefiro não viver. Mas já que eu tenho que ir, se perecer, perecerei. Olha o que está dizendo aqui. A gente ouviu aqui nesta tarde, nesta manhã, aliás. E eu até comentei com a irmã de Leusa. Eu disse: eu estava com esse hino na minha cabeça e no meu sermão, porque eu me lembrei desse momento aqui. Eu tenho que ir. Aí a Laurieta vai dizer assim: ainda que
Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Escute, ela está dizendo assim, olha, ainda que eu tenha que passar por lágrima, ainda que eu tenha que passar por dor, ainda que eu tenha que morrer, eu prefiro passar. É melhor passar contigo, é melhor morrer contigo, é melhor morrer vivendo o propósito do que errar o alvo, do que errar o propósito, do que deixar aquilo que Deus propôs para a minha vida. Esther. Agora eu vou falar com as Esters que estão aqui. O tempo já chegou. Esther, qual foi o propósito que Deus chamou você? Para que tempo Deus lhe chamou? Tem gente que fica lutando com o propósito de Deus. Tem gente que fica fugindo. Não, Senhor, aqui não. Não, eu não. Não, bote outro. Está falando ali, está falando aqui lá. Escute, Deus chamou você para um tempo e para um propósito. É melhor você viver o propósito de Deus. É muito melhor estar com Deus, vivendo o propósito. Ah, pastor, mas o processo é ruim. O processo é difícil. O processo é doloroso. É. Mas somente quem passa pelo processo doloroso e difícil viverá o sobrenatural que Deus preparou para você. Quer ver uma coisa? A partir de agora, após passar por esse período... deixa eu parar uma coisa aqui interessante. O tempo de se expor deve ser precedido por um preparo espiritual. Esther passou por um ano se preparando para ser rainha. Mas aquele ano em nada se compara aos 3 dias de angústia e jejum que ela passou. Antes, ela estava enfrentando o homem. Agora, Esther está enfrentando o maligno que deseja destruir o seu povo. E não era apenas Amã. Amã estava sendo apenas um instrumento do inimigo para destruir o povo judeu, de onde viria o Salvador. Presta atenção. Agora, ela vai passar depois disso. Olha, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Após entender qual é o propósito da sua chamada, após aceitar viver o propósito, após dizer, eu vou, independente da minha própria vida, eu vou, ela vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Quer ver? Eu vou correr para poder encerrar. Ela vê a ação sobrenatural de Deus aonde? No livramento de morte perante o rei, quando estendeu seu cetro. Ela poderia morrer, sim ou não? Mas o rei estendeu o cetro. Quem é que estava livrando ali? Era Deus. Ela vê a mão de Deus, a ação sobrenatural de Deus, na forma como Amã se porta após saber o real motivo do jantar. Capítulo 7, versículo 7 e 8, vai dizer que quando Esther se revela, diz assim, a minha petição é pela minha vida e pela vida do meu povo. Tem um homem que está querendo matar a mim e matar o meu povo. Quando ela revela, este homem é o perverso Amã, que está do lado do rei, o que acontece com Amã? Primeiro, Assuero se levanta, atordoado, vai para o jardim, sem saber o que fazer, porque ele sabe que a autorização para a lei foi dada por ele, e ele sabe agora que a rainha que ele ama, que fez ele estender o cetro, que conquistou o coração dele com a estratégia de fazer os 2 jantares de submissão. Então, irmão, tem tanta coisa que a gente podia falar, mas o tempo é muito pouco para falar tudo. Ela vai se apresentar diante dele, o coração dele se quebra. Quando ela diz isso, ele fica desesperado, vai para fora e fica, meu Deus, e agora? Eu que estou pensando, e agora o que é que eu faço? Eu não posso revogar a lei, é a minha mulher, e foi Amã. E tal. Quando ele volta, é a mão de Deus que está conduzindo. Amã estava prostrado às pernas de Esther. Irmão, eu achei tão lindo isso aqui. Sabe por quê? Porque qual era a raiva de Amã? Amã estava com raiva porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, sim ou não? Porque Amã era o quê? Porque Mardoqueu era o quê?
judeu. Agora, olhe como é quando você vive o propósito, você vê a ação sobrenatural de Deus. O homem que queria os judeus prostrando-se aos seus pés, está prostrado aos pés de uma rainha que é judia, e a qual queria matar. O quadro virou. O homem teve que reconhecer a mão de Deus. Ei, que onde é a súbria. Aleluia. E está todo aperreado, clamando pela sua vida, porque ele sabia que a morte estava à sua porta. Mas olha a mão de Deus guiando. Quando o Assuero entra, oxi, ele está querendo abusar da rainha. Irmãos, a interpretação que Assuero teve era que Amã estava tentando abusar sexualmente da sua mulher. Que ele estava nas pernas dela, tentando fazer algum ato obsceno. E aí a ira dele se aumenta. Quando Assuero olha... Vamos para o texto. Capítulo 7, versículo 7 e 8. Eu estou querendo correr, mas tem coisa que não dá para a gente pular não, irmãos. Versículo 8, para ser mais preciso. Versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete e do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Pegaram um saco, colocaram na cabeça dele e fez: pronto, agora já era. Aí alguém do lado, não teve quem foi fofocar para Amã que Mardoqueu não queria se prostrar? Pois fofocaram para o rei. Se rei, lá fora, o senhor está querendo matar ele, lá fora tem uma forca. Escute, Ester nem sabia para quem era a forca. Ester acho que não sabia para quem era a forca. Mas agora está Amã sendo levado. O que é que eu aprendo a isso, irmãos? A mão de Deus estava conduzindo, a força sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus estava sendo conduzindo para que Amã fosse punido daquela forma. O que é que a gente vê no tempo do sobrenatural de Deus? A ascensão de Mardoqueu. A Bíblia diz que quando Amã é morto, o rei chega, dá o anel dele. A mão de quem? De Mardoqueu. Quem está vendo isso? Ester. Ela está vendo a ação sobrenatural de Deus agindo debaixo da sua ousadia de viver o tempo de Deus para a sua vida. É tempo de viver. É tempo de viver. Agora, eu aprendi uma coisa hoje de manhã. Tem um versículo que eu gosto muito, versículo 6, coloca aí na tela, 8:6. Mas eu não tinha visto por esse prisma. Ela aprendeu, ela teve uma mudança no seu próprio interior. Por quê? No capítulo 4, Ester diz o que a Mardoqueu: eu não posso me apresentar diante do rei. Eu não posso me apresentar, senão eu vou morrer. No capítulo 8, versículo 6, ela vai suplicar ao rei, mas o coração dela está completamente mudado. Olha o que ela fala: pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Agora o coração de Ester está completamente quebrantado. É como quem diz assim: não dá para eu viver olhando o meu povo sendo destruído. Faça alguma coisa, meu marido. O Senhor é o rei. Eu não posso ver o meu povo sendo destruído. Eu não posso ver os meus parentes morrendo. Faça alguma coisa. Antes eu não queria saber de nada porque eu estava na zona de conforto, mas agora eu estou assumindo a postura do tempo de Deus para a minha vida. E chegou o tempo de eu me quebrantar. Chegou o tempo de eu sentir a dor. Chegou o tempo de eu sentir a necessidade do meu irmão. Faça alguma coisa, eu não posso ver o meu povo perecendo. Chegou o tempo, chegou o tempo. Oh, querida, olhe para mim, por favor. Você tem que entender que é tempo de você se levantar. É tempo de você olhar para a família.
É tempo de você olhar para a juventude. É tempo de você olhar para a sua igreja. É tempo de você fazer alguma coisa. Não dá para ficar olhando as coisas andando. Não dá para olhar o rio passando. Não dá para ver as pessoas se afogando. Não dá para ver a condenação das pessoas e não fazer nada. Ei, Esther, ouça o que a Esther da Bíblia está dizendo. Como poderei eu ver a destruição do meu povo? Como é que eu posso ver a minha parentela se acabar sem fazer nada? Faça alguma coisa, Esther. Mas chegou também o tempo de uma estratégia nova. A mão de Deus estava guiando, dando uma estratégia. O rei diz a ela: não posso revogar. Eu não posso revogar, minha filha, não tenho o que fazer. Mas tem uma coisa, o anel já está na mão de Mardoqueu. Faça alguma coisa por vocês, pode fazer. Eu dou autoridade para vocês fazerem. Mas e agora, como é que faz? Se Deus não der estratégia. Se eu não posso revogar a lei, o que eu faço? Aí Deus, é simples. Vocês lutam e prevalecem. Aí vem a lei. Dou autoridade ao povo, para o povo lutar pela sua vida. E quem ganhar vai ficar com os despojos. Não tem problema. A Bíblia diz que o povo estava doidinho para matar ele. Mas Deus deu a estratégia. Capítulo 9 inteiro vai ter a luta, mas também vai ter a vitória do povo judeu. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Corri para terminar, pulei, mas cheguei. Chegamos ao final. Eu sei que as irmãs estão com fome. Mas escute, você foi chamada para um tempo específico de crise. Tudo o que aconteceu na sua vida, tudo o que tem acontecido para você, é apontando para um tempo de muita crise, mas que Deus tem preparado você, que Deus tem guiado você, por fazer escolhas sábias e confiar nos resultados que viriam do céu. Ainda que para isso lhe custasse a vida, Esther tornou-se um exemplo para nós que estamos neste tempo. Mulher cristã chamada para este tempo. E que tempo é esse que você está vivendo? Agora eu estou falando com as Esther que aqui estão. As Esther de Piaba. As Esther que estão assistindo pela internet. As Esther que têm a sua vida particular. Eu não tenho como definir qual é o tempo de vida que você está passando. Talvez você tenha seus traumas. Talvez você esteja vivendo traumas dos seus relacionamentos. Talvez você esteja vivendo traumas daquilo que você passou na casa de seus pais. Talvez você esteja vivendo traumas do seu casamento. Talvez você viva trauma de um divórcio que você passou. Talvez você viva traumas de um tempo de crise política que estamos vivendo, mas nada disso é suficiente para impedir o tempo de Deus para a sua vida. Eu preciso que você entenda que a mão de Deus continua sendo poderosa. Eu preciso que você entenda que a onipotência de Deus, ela continua agindo mesmo em meio a tempos de crise e a tempos de incertezas. Eu não sei como é que Deus tem conduzido a sua vida e a sua história. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus te chamou. Foi para agora, para este tempo. Mas dói. Mas eu não sei. Mas está escura a minha vista. Mas Deus não revelou. Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer. Se entregue. Se entregue ao propósito. Se entregue ao desígnio de Deus. Feche os seus olhos, que eu quero que você não veja o meu rosto. Eu quero que você se concentre na voz de Deus. Enquanto eu falo, nas entrelinhas do que eu estou falando, Deus está falando ao teu coração. Para que Deus tenha te chamado. Como é que você está de pé até agora? Ô Esther, teu pai morreu, tua mãe morreu, como é que tu está viva? Como é que Esther sobreviveu, irmãos, se os pais morreram? Como é que você está de pé ainda hoje? Como é que você não desmoronou diante de tantas crises que você passou? Você já se perguntou? Eu vou fazer um pouco de silêncio para que a voz do Espírito
trate com você agora. As perguntas que você não fez, você vai começar a entender agora na resposta de Deus desta palavra. Fala, Jesus. A minha voz não pode se sobrepor à tua. Fala, Senhor. Foi o Senhor que escolheu este tema para estas mulheres. Fale com elas. Aleluia. 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 Chegou o tempo de falar. Chegou o tempo de se levantar. O tempo de ficar esperando acabou. A zona de conforto que você estava era até hoje. O lugar de ficar achando que todos poderiam fazer por você acabou-se. É tempo de você sair de detrás das cortinas. Porque Deus te chamou foi para este tempo. O propósito é específico. E o teu silêncio incomoda. Porque se te calares, oh meu Deus, Deus vai levantar alguém, vai. Deus vai levantar. Mas Deus está me trazendo nesta manhã para dizer a você, viva o propósito. Pare de se esconder no palácio. Pare de ficar com as suas meninas no palácio. Deus está querendo tirar Esther do lugar das mulheres, das meninas, das princesas. Aleluia, Deus preparou Esther durante um tempo para tirá-la daquele ambiente, para levá-la até o palácio. Mas pastor, é porque é muito difícil. Porque eu acho que se eu for eu não vou suportar. O processo é muito doloroso. Quem sabe eu vou até morrer. Mas Esther vai dizer para mim e para você nesta manhã, eu vou. Eu prefiro viver o teu propósito. E se perecer, pereci. É melhor perecer cumprindo tua chamada, o teu propósito. É melhor perecer cumprindo a tua vontade. Do que errar o alvo, do que errar o propósito, do que viver e ver alguém sendo levantado no meu lugar, quando o lugar era para ser eu. Aleluia, aleluia, aleluia. Se entrega na mão do Senhor nesta manhã. Se entrega ao propósito de Deus para a tua vida nesta manhã. Oh, querida, deixa eu te fazer um desafio do céu para nós. Se você quer viver, se você quer escolher aquilo que Deus escolheu, isso é tão específico para cada um que eu não posso mencionar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Assim como Esther precisou passar uns 3 dias de jejum com as suas moças, eu quero que você venha diante do altar de Deus dizer, Deus, eu vou viver. Eu me comprometo a viver. Eu não quero errar o alvo, eu quero ser aquela que vai cumprir o teu propósito. Porque como diz no capítulo 8, como poderei ver a destruição do meu povo? Como poderei ver os meus parentes se destruindo, serem mortos, sem poder fazer nada? Eu preciso fazer alguma coisa. O inimigo, ele tentou destruir não somente você, mas ele quer destruir a tua casa toda. Ele quer destruir a parentela, o teu povo. Mas Deus colocou dentro do palácio Esther.
Esther não está no palácio de graça, não está no palácio sem propósito. Esther não está no palácio sem propósito. Esther, oh Esther, foi para este tempo que o Senhor te escolheu. O Senhor está me conduzindo a te levar a fazer um passeio contigo pela tua vida. Vamos passear comigo? Olha para a tua infância. Dava para você chegar onde você está, Esther? Olha para a tua adolescência, Esther. Tudo o que aconteceu contigo na adolescência era para você estar aqui. Oh, Esther! O processo foi doloroso, Esther. Mas se você não passa por ele, você não está nesta manhã aqui. Esther, você estava guardadinha no palácio, Esther. Mas Deus mandou Tiago Ferreira para te incomodar nesta noite, nesta manhã. E assim como Mardoqueu, eu estou sendo voz de Deus para a tua vida. Para te dizer, foi para este tempo. Foi para este tempo. Foi para este tempo que você foi chamada, Esther. O que é que você vai fazer, Esther? O que é que você vai fazer, Esther? O que é que você vai fazer, Esther? Vai ficar no palácio, Esther? Ou vai se entregar? Olhe para mim que eu quero fazer um ato humano e de fé. Olhe para cá, vocês que estão aqui à frente. Quando a polícia chega para alguém e quer prendê-la, e quer levá-la, conduzi-la à prisão, ela aponta a arma e o que é que ela diz? Mãos para o alto. Isso é sinal de rendição. Se você quiser, eu vou fazer, isso é ato de fé. Isso é doidice de pastor, pregador, mas é ato de fé. Se você quiser se render, faça assim comigo, levanta as suas mãos. Quem quiser, pelo amor de Deus, não faça porque eu estou dizendo não. E com isso comece a orar, dizendo, Deus, eu estou me rendendo à tua vontade. É você quem vai orar, eu oro já por você, mas é você quem vai orar. O Senhor te conduziu esta manhã, e a tua história foi conduzida para isto. É tempo de você se entregar na mão de Deus. E após eu orar, você vai receber de Deus ousadia para sair daqui para o palácio. Eu não sei qual é o palácio da tua história. Eu não sei qual é o palácio que Deus está te chamando. Mas nesta manhã, quando você sair daqui, é depois de 3 dias de jejum, que Esther vai sair para o palácio cheia de ousadia. E ela vai entrar dizendo, nem que eu morra, mas eu vou entrar diante do rei. Eu vou perecer, mas eu vou entrar diante do rei. E eu imagino Assuero olhando para ela e dizer, o que foi que deu nesta mulher? Que semblante é esse? Que olhar é este? O que foi que deu ela? Que coragem é essa? É o Espírito Santo conduzindo Esther ao palácio. É o Espírito Santo dando coragem a Esther. É o Espírito Santo. Se renda nesta manhã. Se renda ao Senhor nesta manhã. Se renda à vontade de Deus nesta manhã. E quando sair daqui você vai sair cheia. E quando sair daqui você vai sair completa. E quando sair daqui você vai sair cheia de ousadia. Vai entrar no palácio. Vai entrar aonde Deus te chamou. Vai entrar no propósito para o qual Deus te chamou. E vai ser diferente. E o rei vai se levantar. E vai estender o cetro. E você vai viver os sobrenaturais de Deus para a tua chamada.
Deus, estou te entregando agora esta mensagem. Estou te entregando agora a palavra. A palavra foi o Senhor que me deu. O propósito foi teu. O tema veio da tua mão. Foi o Senhor que ungiu. E nesta manhã estão aqui estas mulheres, cheias de desejo de se entregar às tuas mãos. Completa agora a obra que começaste a fazer para este tempo. Enche agora. Enche, Senhor, o coração. Enche a mente. Tira o trauma. Sara a ferida. Traz de volta a alegria. Traz de volta a ousadia. O tempo de vergonha passou, o tempo de trauma passou, o tempo de incerteza passou, o tempo de interrogações passou. É tempo de viver a certeza do chamado de Deus. É tempo de viver o tempo de Deus. É tempo de viver a ousadia de Deus. Cante como você nunca cantou. Pregue como você nunca pregou. Ouse como você nunca ousou. Seja um instrumento como você nunca foi. Mas seja a que vai viver o tempo de Deus para a tua vida. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba o consolo. Receba a graça. Receba a preparação. Receba a ousadia. Receba a intrepidez que vem do alto para que você viva o tempo de Deus na sua vida. Senhor, queremos te louvar pela tua igreja, por tudo que fizeste, por tudo que farás, pelos trabalhos que virão. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo repousem sobre cada um de vós. E todos dizem: abrace a sua irmã aí e diga a ela: viva o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou para a sua vida. O tempo de Deus está agora. Receba a ousadia, ministre ousadia sobre a vida dela. Seja o instrumento que ela precisa de Deus. Seja aquela que vai orar com ela durante esses 3 dias. Seja aquela que vai jejuar com ela durante esses 3 dias. Deixa o Senhor operando, irmão. Deixa o Senhor operando. Quem quiser ir para casa pode ir.